A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Noite santa de estrelas fulgurantes, ó noite linda em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança em clara aurora, nova luz se ergueu. Ouvi a voz dos anjos, nasceu o vosso rei. Com os corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente chegam, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, eterno amigo, vindo revelar. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, nasceu o Rei dos Reis. Nasceu o Redentor. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 24. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos,
pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O primeiro hino que nós cantamos hoje dizia assim: ó, vinde, adoremos. Um convite para nós estarmos adorando. Vindo ao templo ou não, adoremos, adoremos, adoremos. Depois, durante os cânticos, nós também cantamos assim: se não for para te adorar, por que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Por que eu vivo? Por que eu existo, se não é para agradar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus e oferecer a Deus e dar a Deus e consagrar e entregar a Deus tudo que sou, tudo que tenho? Dizia hoje pela manhã na classe da Escola Bíblica Dominical que leciono acerca do Salmo 24. Ele declara: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Embora durante algum tempo determinado esteja comigo, esteja com você. Por exemplo, eu e Giane temos 3 crianças. Estão conosco, é nossa responsabilidade. Nós criamos, nós educamos, mas temos consciência que nossos filhos não são totalmente nossos. Pertencem a Deus. Até porque, mais cedo ou mais tarde, eles sairão de casa. Os meninos seguirão a sua vida com as moças, e a moça seguirá o seu caminho com o rapaz. E aí eles escreverão uma outra história longe de nós. E de fato tudo, absolutamente tudo, na nossa história, na nossa existência, somos apenas mordomos, estamos apenas zelando, cuidando, administrando durante algum tempo. A sua casa, os seus bens como o seu veículo, o seu dinheiro, seus amigos, o seu trabalho. Nada é de fato nosso, nada de fato nos pertence. É por isso que a verdadeira adoração é, ao mesmo tempo, um momento onde temos 2 experiências distintas. Por um lado, a adoração é um momento extremamente espiritual, que mexe com os nossos sentimentos, que mexe com o nosso coração, que mexe com a nossa alma, que mexe com o nosso psique, que mexe com as nossas emoções. É um momento espiritual, é um momento místico nesse sentido. Mas a adoração também, ela é extremamente prática, real e concreta, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Eu estou em todo o tempo adorando a Deus, seja através de uma oração, seja através da meditação na palavra de Deus, seja através de um hino, de um cântico, de uma música, seja através dos meus dízimos e ofertas, seja quando eu coloco o meu tempo a serviço do Senhor ou disponibilizo os meus dons, talentos e habilidades para servir no reino de Deus. A verdadeira adoração é assim, uma experiência extremamente espiritual, mas também uma experiência extremamente real, concreta, autêntica e verdadeira, porque aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço é adoração. E sempre será adoração quando qualquer coisa esteja alegrando o coração de Deus, esteja proporcionando prazer ao coração de Deus. Qualquer coisa que tenha a aprovação do Senhor, nós podemos dizer
que é um ato de adoração. É assim que Jesus olha para aquela mulher e Jesus explica para aquela mulher que estava pegando água no poço de Jacó, aquela mulher que não era judia, não era do povo de Deus do Antigo Testamento, não era da descendência de Jesus, mas era de uma outra nação, de um outro povo, de outra gente. A mulher era samaritana. E Jesus diz a ela que os adoradores verdadeiros, os adoradores genuínos, que a essência da adoração é adorar a Deus em espírito e em verdade. E Jesus diz para aquela mulher: olha, vocês samaritanos não conseguem adorar em verdade, porque vocês não conhecem a verdade, porque vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês não têm ainda consciência, entendimento, conhecimento acerca do culto, do louvor e da adoração que vocês prestam. E isso é extremamente importante, porque nos faz pensar que nem sempre estamos adorando, ou estamos adorando, mas nem sempre estamos adorando ao único e verdadeiro Deus, que merece todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder e toda adoração. É possível adorar outros deuses, e é possível adorar outras coisas. E ele então chama a atenção daquela mulher e diz: é necessário que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade, adorem com seus sentimentos, com as suas emoções, adorem com todo o seu coração, mas vocês também precisam saber aquilo que vocês estão fazendo, porque o culto de vocês tem que ser racional. Deve haver raciocínio lógico, um entendimento, um conhecimento acerca desse Deus que vocês estão buscando. E vocês não encontram porque vocês não sabem, vocês não conhecem. Se você deseja de fato ser um verdadeiro adorador, então você deve ter essa compreensão básica, que nós adoramos com os nossos sentimentos e emoções, mas nós também adoramos em verdade, de modo racional. E isso também nos faz pensar que a adoração ela é muito prática, ela é muito concreta, ela é muito real na nossa vida. E não apenas no domingo, e não apenas durante o culto, mas durante toda a semana, seja na sua casa, no relacionamento com seus familiares, seja no seu local de trabalho, seja na faculdade onde você estuda, seja no seu relacionamento com os seus vizinhos, com seus amigos, seja no momento de lazer ou qualquer outra circunstância, 24 horas por dia, 7 dias da semana, em todos os lugares, em todos os momentos, a sua vida deve ter esse estilo, a sua vida deve ser assim, adorador, de tal maneira que o tempo todo Deus esteja olhando para você e se alegrando com você. Deus olha para você e fica feliz com você. Deus olha para você e Ele se agrada com aquilo que você é. Ele olha para você e Ele aprova aquilo que você está fazendo. Mas nesta noite eu quero ajudar você a compreender um pouco mais esse conceito que estamos procurando trabalhar durante esta pequena série de mensagens, a verdadeira adoração. E a primeira verdade que eu quero compartilhar, e gostaria muito que você anotasse, que você escrevesse, que você gravasse na sua mente, é que nós adoramos a Deus quando nós cremos. Vamos juntos fazer a leitura bem forte desta frase? Adoramos a Deus quando cremos, quando nós acreditamos em Deus, quando nós colocamos nele e somente nele, e única e exclusivamente nele a nossa fé, nós estamos adorando. Isso quer dizer que quando você coloca a sua fé em outras coisas, isso significa que quando você começa a crer em outras coisas, isso significa que quando você começa a confiar em outras coisas, você deixa de adorar, porque você deixa de crer em Deus. Isso é sério. Conheço muitas pessoas que colocam a sua fé no seu dinheiro, nos seus bens. Conheço outras pessoas que colocam toda a sua esperança, toda a sua confiança nos seus diplomas, na sua capacidade adquirida nas universidades. Conheço muitas pessoas que colocam a sua confiança em outras pessoas ou em outras coisas. Conheço pessoas que colocam a sua fé e creem na sua juventude, na sua força física, na sua saúde. Mas Jesus estava ensinando para aquela mulher, e Deus está ensinando a nós nesse tempo, que os verdadeiros adoradores estão adorando a Deus quando eles colocam
toda a sua fé no Senhor, colocam toda a sua confiança nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque adoração é contrário de medo. E aquele que não tem fé em Deus, tem medo. Adoração é o contrário de dúvida. E aquele que está cheio de dúvidas, é porque ainda não colocou plenamente a sua fé, a sua confiança no Senhor. Adoração é o contrário de incerteza. Então aprenda nesta noite, quando você confia em Deus, quando você coloca nele a sua fé, você está adorando em espírito e em verdade, porque este é um momento de uma experiência espiritual, mas também é uma experiência real, prática e muito concreta. Um exemplo de uma adoração a Deus assim, foi o que aconteceu com os 3 amigos do profeta Daniel. A Bíblia diz que eles foram lançados numa fornalha. E a Bíblia diz assim, uma fornalha de fogo ardente. E sabe o que foi que eles disseram para o rei, para os soldados e para os ministros e assessores e auxiliares do rei que estavam ali naquele momento? O nosso Deus pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que nós não cultuaremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Como aquela canção que aprendemos e temos cantado recentemente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, não muda nada, Ele continua sendo Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se essa porta que nós precisamos tanto que se abra, não abrir, Deus continua sendo Deus. Então, os 3 amigos de Daniel estavam sendo lançados num forno, numa fornalha, super, hiper aquecida. E eles disseram, nós adoramos a Deus, porque nós cremos que Ele nos livrará da fornalha. Mas o rei, saiba que, se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus, e nós continuamos adorando o nosso Deus, e somente o nosso Deus. Nós não vamos adorar, nós não vamos crer, não vamos colocar a nossa fé ou a nossa esperança em nada mais, em ninguém mais. Isso é confiança, isso é crer, isso é fé, isso é adorar. Então eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, você adora a Deus assim, mesmo quando está diante da fornalha de fogo ardente? Aquele problema, aquela enfermidade, aquela luta, aquela decepção, aquele prejuízo tão grande, você continua crendo, você continua confiando e coloca a sua fé no Senhor. Isso é adoração, que alegra o coração de Deus. Mas não apenas adoramos a Deus quando nós cremos. Leia comigo, está na tela, em segundo lugar, adoramos a Deus quando louvamos. Adoramos a Deus quando louvamos. Quando declaramos com a nossa boca, com os nossos lábios, quem é Deus, e exaltamos os seus atributos, suas obras. Quando agradecemos as bênçãos, os livramentos, nós estamos louvando o Senhor, e isso é também uma expressão real e concreta da nossa adoração. Veja os salmos, veja. O rei Davi e os outros que escreveram aquelas poesias, aquelas músicas extraordinárias, na maioria dos salmos eles estão louvando a Deus, eles estão engrandecendo o nome do Senhor, falando dos atributos de Deus, dizendo como Deus é grande, como Deus é soberano, como Deus é perfeito, como Deus é amor, como Deus é graça, como Deus é bondade, como Deus é compreensão, como Deus é auxílio, como Deus é provisão. E estes salmos estão adorando a Deus. Hoje, nesta noite, estamos nesse culto aqui adorando a Deus, quando a orquestra toca, quando alguém canta, quando você, nós juntos, cantamos os hinos, os cânticos espirituais, as letras, as poesias, estão engrandecendo o nome do Senhor, estão dizendo para aqueles que estão ouvindo como Deus é bom, como Deus é real,
Isso é louvor e isso é adoração. Salmo 107, rendei graças ao Senhor por seu amor e suas maravilhas. Salmo 50, as ações de graças glorificam o nome do Senhor. Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Louvando, adoramos. Há alguns dias realizamos aqui um culto, um colégio da nossa cidade pediu que realizássemos um culto de gratidão a Deus pela vida dos alunos que estão concluindo este ano de 2016, a formatura deles. Então nós falamos basicamente sobre gratidão, e o texto que usamos foi aquele da cura dos 10 que eram leprosos. 10 leprosos foram curados de maneira sobrenatural pelo Senhor Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Dos 10 que foram curados, somente um deles voltou para adorar a Deus. Somente um deles voltou para agradecer a Deus. Somente um deles voltou e se ajoelhou diante do Senhor Jesus e disse: eu quero te agradecer, eu quero te engrandecer, eu quero te louvar e reconhecer que o Senhor é de fato o Filho de Deus, o Messias da promessa. E aí Jesus, embora soubesse, pergunta: mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Eles não voltaram para adorar? Eles não voltaram para louvar? Eles não voltaram para glorificar a Deus? Em terceiro lugar, e eu também quero convidar você para lermos, está na tela, adoramos a Deus quando oramos. Vamos repetir? Adoramos a Deus quando oramos. Irmãos, quando nós oramos, nós estamos adorando a Deus. Seja uma oração silenciosa, seja uma oração que você faz em dupla com alguém, seja uma oração que você faz num pequeno grupo, seja uma oração feita aqui no templo durante o culto. Quando oramos, adoramos. É por isso que a Bíblia vai dizer assim: orai somente uma vez ao dia. Não é não? Ah, desculpa, foi engano. Na verdade a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Se não é para cessar, se não é para parar, significa que deve ser continuamente. Orai sem cessar em todo o tempo, em todo lugar. E quando estamos orando, estamos adorando a Deus. Adoramos a Deus quando nós estamos orando. Uma vez conversava com um pastor, meu amigo, lá de Minas Gerais, e ele dizia assim: ultimamente, a minha maior e melhor experiência de oração tem sido pela manhã. Acordo bem cedo, coloco o meu tênis, meu short, minha camiseta e vou caminhar e correr. E enquanto eu caminho e corro durante mais ou menos 1 hora, eu vou orando, eu vou orando, eu vou orando, eu vou orando. Eu vou orando e eu vou adorando. Por isso, quando a sua igreja convidar você para orar, lembre-se, você vai adorar. Por isso, quando você na sua casa parar tudo para orar, lembre-se, você estará naquele momento adorando. Adoramos a Deus quando nós oramos. A oração de gratidão adora ao Senhor. A oração de petição, a oração de confissão de pecados adora ao Senhor. A oração de intercessão adora ao Senhor. Aliás, um pequeno parêntese aqui. Temos que aprender a orar mais e melhor. E tenho observado com bastante critério as orações que ouço. Raras vezes ouço pessoas orando, confessando a Deus os seus pecados. Eu espero que estejamos fazendo isso em silêncio ou no reservado do nosso quarto. Não apenas reconhecendo os nossos pecados e confessando os nossos pecados, mas pedindo perdão pelos nossos pecados e assumindo uma aliança com Deus de não pecarmos mais. Ou como diria o pastor Rick Warren, que os nossos pecados sempre sejam pecados inéditos. E aqueles que nós já pecamos, não se repitam jamais.
Meu irmão, você tem adorado ao Senhor com uma vida de intensa oração? Pense nisso. Em quarto lugar, adoramos a Deus quando meditamos na sua palavra. Quando estamos lendo a Bíblia, estamos adorando a Deus. Quando estamos em reflexão acerca daquilo que Deus está falando através da sua palavra, é adoração. Irmãos, agora, nesse momento, o pastor leu alguns versículos da Bíblia, já citou outros versículos da Bíblia, e está dando algumas explicações e ilustrações, e está procurando aplicar isso na prática, na sua vida. Esse é o momento em que nós juntos como igreja estamos adorando a Deus. Agora, se você está aí agora navegando no Facebook, ou no WhatsApp, ou no G1, ou no UOL.com, ou coisas dessa natureza, você não está adorando a Deus agora. Entendeu a diferença? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te